Aí uma coisa que eu penso, né? Por que até a gente falava, Fabiana, ainda há pouco, de que cada um interpreta o fato de acordo com o seu filtro mental, né? Com a sua percepção de vida. O mesmo fato pode ser representado e ter consequências distintas, né? Tem um grande filósofo também aí de alguns séculos passados que ele dizia o seguinte, na verdade, salvo engano, Epiteto é quem diz isso, né? Na obra dele, a arte de ser feliz, acho que se não me engano é Epiteto quem diz isso. É o seguinte, que as pessoas, que na verdade o que mais machuca as pessoas, na verdade, não é o que acontece a elas, e sim a interpretação que ela faz para o que acontece, tá? É a interpretação que ela dá para o fato que aconteceu. Então, percebe, esse acidente poderia ter feito com que ele se sentisse uma vítima, né? Se vitimasse, se sentisse diminuído, inferiorizado, ou seja, ele começasse a achar que a vida foi cruel com ele e que ele não teria nenhuma chance na vida, né? Essa seria uma interpretação do fato, mas não, a interpretação do fato que ele deu foi outra. Eu não vou falar sobre isso, isso não me diminui. Sabe, incrível, eu continuo, né? Um ser humano e com capacidade, com intelecto, e eu tenho um sonho, vou realizar o sonho, e de fato ele realiza, né? Então é isso que eu digo, essa capacidade que o ser humano tem. E tem várias situações, né? Outro dia, a minha filha, que tem osteogênese imperfeita, ela tem uma fragilidade óssea, né? E já teve algumas fraturas. É até uma coisa muito pessoal minha falar. Ela, mãe, mas por que eu nasci assim? Eu falei, filha, todo mundo nasce com alguma coisa. E mesmo aquelas pessoas tidas como que nasceram perfeitas, pode acontecer um acidente, pode ter uma doença mental. Então, a gente está num mundo de imperfeição e a gente precisa enxergar dessa forma diversa para poder superar e transcender, né, o que é que está dado para ela. Todos nós, de certa forma, né, a história de Roberto Carlos é incrível porque ele poderia, como você falou, ter se vitimizado e ter se diminuído, poderia ser uma pessoa tida como inválida, mas ele caminhou e chegou onde chegou. Por outro lado, a gente também não pode perder de vista que não é simplesmente assim, eu sou uma pessoa fantástica, fora de série e a resiliência vai resolver tudo, né? O livro também vai mostrando que tem contextos, por exemplo, é inevitável que crianças que estudaram em escolas que deram mais oportunidades para elas se desenvolverem algumas habilidades na infância, elas realmente estão à frente daquelas crianças mais pobres ou que tiveram pouco acesso à educação. Por outro lado, aí para contradizer essa informação, o próprio Malcolm Gladwell vai dizer o seguinte, pega indivíduos na universidade, os que tiveram excelente educação e os que tiveram pouco acesso à educação, e realmente os que tiveram boa educação estão em vantagem, mas quando acaba a faculdade, muitos que não tiveram acesso à boa educação já podem estar no mesmo nível daqueles que chegaram, que tiveram boa educação, né? A gente começa a pensar assim, em contextos, em tempos, em épocas, em oportunidades também. Agora, esse fator psicológico de resiliência, autoconfiança, que também vai depender, doutor Vadir, do contexto familiar. Por exemplo, um contexto familiar violento normalmente vai diminuir a autoestima dessa criança, ou não necessariamente violento, mas aquilo que diminui essa autoestima e essa autoconfiança vai impedir de ousar na vida, né? De se jogar no mundo e fazer as coisas ou realizar o seu potencial. Sim. Quer ver uma coisa? Se me lembra... Não, me lembra a história. Agora não, eu sei que li, só não lembro exatamente em qual obra eu li, mas tem uma história seguinte, que conta que dois irmãos americanos, um se tornou um médico famoso e o outro um alcoólatra que vivia praticando pequenos delitos e vivia na prisão, né? Enquanto que o outro se tornou um médico, mas um médico muito famoso nacionalmente. E aí uma repórter se interessou por aquela história de dois irmãos com realidades tão distintas e foi entrevistar. Ela entrevista um médico famoso e depois ela vai entrevistar o irmão que no momento da entrevista estava na cadeia, estava no presídio.
E aí ela, entrevistando o médico, doutora Fabiana, pergunta por que ele se tornou um médico tão famoso e o que o fez estudar tanto. Aí ele disse, pois é, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Meu pai era alcoólatra, chegava em casa e espancava minha mãe e batia em mim e meu irmão. E eu vi aquela realidade muito dura e eu disse que eu não queria aquilo para mim. E a única forma que eu tinha de lutar contra aquilo era estudar. E eu me dediquei ao estudo como uma forma que eu tinha de progredir. A minha tábua de salvação foi o estudo, por isso que eu me dediquei. Então, muito bem, outro irmão ótimo, né? Aí ela vai entrevistar o outro irmão que estava preso naquele momento. Aí ela pergunta por que ele não fez nada na vida, por que ele vivia, né, entregue à bebida e praticando delitos para beber. Aí ele disse, ó, eu cresci vendo meu pai chegar em casa embriagado, bater em minha mãe e bater em meu irmão. É o exemplo que eu tive. Então eu não tinha outra escolha. Eu não tinha escolha. Aquilo foi uma coisa que me foi apresentada pela vida. Você percebe? Então aí não volta... foi capaz de pensar fora da caixinha. Pois é. Aí vem aquela história que a gente falava ainda há pouco, da história de Roberto Carlos, de pessoas que interpretam o fato e o fato não o deixa vítima. Ela não se prende àquele fato. Ela supera, ela vai adiante, ela tem uma autoconfiança, né, fenomenal. Exemplo eu acho maravilhoso, porque talvez você possa ver muitos casos até dentro do seu escritório, não sei, de pessoas, vamos supor, agressores, abusadores, que... vivi num contexto de violência doméstica, mas não são todos que viram agressores ou abusadores porque viveram no contexto. Ou então o psicopata. Eu matei porque eu fui abusado na infância. Não, a maioria, na verdade, se torna, inclusive, um ativista contra essa violência, né? E muitos vão se superar para poder, inclusive, mover céus e terra, para poder transformar aquela realidade dura, não só no seu contexto familiar, mas ajudando outras pessoas. Exatamente. Então,